Vou dar meio ponto extra no final do bimestre para quem mais me lembrar de gravar a matéria. Sempre esqueço. Bom, está começando a gravar. Pessoal, então na última aula, né, que nosso último conteúdo ministrado foi o conteúdo de falhas de mercado, né? E só para a gente fazer uma retomada rápida, hoje eu vou ver se a gente consegue encerrar até um pouquinho antes, né? Acho que é possível isso, encerrar um pouco antes do horário, mas não quero que vocês deixem de participar e deixem de perguntar qualquer dúvida, tá bom? Mas as falhas de mercado, elas acontecem, como nós definimos, em situações em que um determinado equilíbrio ele é atingido num patamar ineficiente, ou seja, o mercado ele chega a um equilíbrio numa situação em que há um ônus excessivo para o consumidor ou um ônus excessivo para o produtor, ou ainda uma situação que está gerando um efeito negativo para outras pessoas, como é o caso das externalidades, tá? Então, as falhas de mercado são situações em que a própria organização econômica, o próprio mercado, ele chega a um patamar, ele chega a um equilíbrio em que não é o melhor possível, né? Não é o equilíbrio mais eficiente possível. Consequentemente, isso demanda uma resposta por parte do Estado, por parte do governo, por parte do direito. Ou seja, uma vez que o mercado por si só ele não consegue se estabelecer num patamar de eficiência mais adequado, é interessante que alguma intervenção estatal tente gerar a melhor eficiência possível. Então, dependendo do tipo de falha de mercado, será necessária uma ou outra intervenção na realidade. Por exemplo, uma falha de mercado como monopólio, pode ser interessante que o governo ele tente fomentar a competição através de algum tipo de legislação, né? Então ele facilita a entrada no setor, ele retira eventuais barreiras legais, eventualmente ele fornece subsídios para empresas que queiram se instalar naquele setor, ou ainda ele pode constituir uma empresa, né, para atuar naquela área, uma empresa estatal. Então, há várias maneiras do Estado intervir na realidade, certo? Intervir no mercado. Então, na ocorrência de uma falha de mercado, é desejável que o governo ele faça algum tipo de intervenção para tentar corrigir essa falha e, consequentemente, trazer o mercado para um patamar de eficiência maior, ok? Nós falamos sobre isso na aula passada e nós colocamos uma série de falhas de mercado, né, e fizemos a conceituação de cada uma delas. Isso nós vamos rever rapidamente na nossa próxima aula, ok? Então, hoje eu só queria lembrar esse conceito aqui para puxar a nossa próxima matéria. Então, uma vez que é necessária a intervenção do governo, é necessária a intervenção do Estado na economia, a partir da ocorrência de uma determinada falha de mercado, nós vamos estudar como se dá essa intervenção propriamente, de que forma ela se externa na prática quando o Estado ele resolve intervir na atividade econômica. E aí, nós falamos da intervenção do Estado na economia, e para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos diferenciar duas formas de intervenção que estão consolidadas no texto constitucional. Tá? Então, a partir da justificativa da intervenção do Estado na economia, ou seja, o Estado ele precisa atuar em situações em que o próprio mercado ele não chega à melhor configuração possível, ele não chega ao resultado mais eficiente possível, logo é recomendável e adequado que o Estado faça uma intervenção nos mercados. Essa intervenção ela pode ser feita de duas formas distintas, ok? Então tem dois tipos de intervenções que são feitas na realidade econômica. E ambas essas intervenções estão consolidadas no texto constitucional. A primeira dessas intervenções é o que nós chamamos de intervenção direta. Essa intervenção direta ela está consolidada no artigo 173 da Constituição de 88. E a intervenção direta, como o nome diz, ela ocorre quando o Estado ele entra na atividade econômica, ou seja, quando ele vai para a vida real e ele adquire a forma de um Estado empresário, tá? Esse nome Estado empresário, inclusive, ele acabou sendo utilizado, normalmente ele é utilizado de maneira pejorativa para caracterizar um Estado nacional em que
seja muito presente a figura das empresas estatais. Então, o Estado empresário ele acabou sendo nomeado dessa forma para definir situações de países em que o Estado é detentor de uma série de empresas que normalmente são ineficientes. Tá? Então, esse nome Estado empresário ele acabou sendo utilizado ele acaba sendo utilizado de maneira pejorativa para caracterizar esse tipo de situação, ok? Mas se a gente entender isso de uma maneira adequada, né, não ficar dentro do jargão econômico, a gente vai ter a dimensão dessa intervenção direta. Então, a intervenção direta existe quando o Estado ele se torna empresário em alguma atividade econômica. E ele pode ser empresário numa atividade econômica, numa empresa que é totalmente de propriedade do Estado, que são as chamadas empresas públicas, ou ele pode ser sócio de uma companhia de mercado, e aí são as chamadas sociedades de economia mista. Tá? Então, as sociedades de economia mista caracterizam empresas que possuem participação estatal, controle estatal, mas que admitem sócios privados, que têm participação também do capital privado. Ao passo que empresas públicas, elas só caracterizam empresas 100% do Estado brasileiro, ok? 100% de controle estatal, 100% de capital do Estado. E essa intervenção direta, ou seja, o Estado atuando como empresário, ela é justificada no texto constitucional para atender imperativos de segurança nacional, e essa segurança nacional ela não é apenas o aspecto, às vezes, da guerra, né? Mas aspectos que tratam da viabilidade da manutenção do país, por exemplo, ou em situações de relevante interesse coletivo, ou seja, o Estado ele vai atuar como empresário, ele vai atuar de forma direta quando houver um relevante interesse coletivo ou para atender situações de segurança nacional. Percebam que esse segundo conceito de relevante interesse coletivo ele é muito amplo, né? Porque muitas coisas são de interesse coletivo, né? Relevante. Então, por exemplo, Igor, cabe uma empresa estatal de alimentação? A segurança alimentar é relevante? É algo coletivo? Então caberia, né? Mas não faz muito sentido você ter uma empresa estatal de alimentação, certo? Então é um conceito muito amplo que a gente tem na Constituição, mas que ele é bem datado. O Estado se torna um tipo de forma de ajuda? Não nesse caso, tá, Matheus? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas nesse caso não, tá? Não ajuda no sentido direto, como talvez você esteja querendo dizer, um Bolsa Família, não é o caso, tá? Na verdade, Não, Pode falar isso, você ia perguntar mais alguma coisa mais eu específica. queria me referir, tipo, empréstimo, essas coisas assim, nessa forma de ajuda. Sim, nesse sentido, sim. Aí eu entendi a maneira como você falou, essa ajuda no sentido mais social, né? Um caráter social da atividade de uma empresa. Isso, Perfeito, exatamente. perfeito, sim. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa estatal, né? Ou seja, ela é 100% do Estado, é uma empresa pública, perdão, 100% do Estado. E a Caixa Econômica Federal, ela tem uma política para pessoas de baixa renda, na parte habitacional, ela operacionaliza alguns programas de governo. Então, nesse sentido de ajuda, se você estiver caracterizando a palavra ajuda nesse sentido, sim. Então, as empresas estatais, elas vão entrar na atividade econômica, na maioria das vezes, as empresas públicas, principalmente, não com objetivo de lucro, tá? É claro que a empresa tem que ser viável economicamente, né? Ela tem que ser eficiente do ponto de vista econômico, mas não é a principal preocupação de uma empresa estatal. A principal preocupação de uma empresa estatal é atender a um objetivo social. Por exemplo, a Caixa Econômica fomentar a habitação da coletividade, né? Então a Caixa Econômica tem como política financiar imóveis para pessoas de menor renda, em operações que talvez instituições bancárias tradicionais não fizessem. Então, nesse sentido, sim, tá? É uma ideia mais social. A sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, quanto maior for a participação da iniciativa privada, menos focada em aspecto social será essa empresa. Até porque, quando você investe, por isso é muito tratado na série, faz isso não. Eu tenho alguns parentes e alguns amigos que trabalham lá, porque, assim, justamente por você não ter esse enfoque econômico, né? Você ter um enfoque mais da prestação de um serviço social, a satisfação do cliente não é o principal aspecto a ser analisado pela Caixa, né?
Porque você pensa, se você é cliente, sei lá, do Itaú, do Santander e do Bradesco, você está mal atendida, você vai trocar de banco. Na Caixa, muitas vezes, você é obrigado a consumir um determinado serviço deles, ou você já está vinculado a um serviço deles, e você vai ter que ficar lá querendo ou não. Então, consequentemente, a estrutura de incentivos do banco, ela não é igual de uma instituição privada que tenta visar a satisfação. Nem sempre isso acontece. Na empresa de varejo, de forma geral, tem muitos problemas, né, com a satisfação dos clientes, mas isso é agravado na Caixa, sem dúvida nenhuma. Mas por uma estruturação interna da empresa, né, algumas características dela, né? Mas o pessoal também, os funcionários sofrem muito lá, são muito sobrecarregados, tá? Existe uma falta de pessoal lá que é, assim, histórica. Tenho, como eu falei, alguns amigos, alguns parentes trabalham lá e ralam muito e são bem sobrecarregados. Então acaba uma coisa agravando a outra. Mas voltando ao que eu estava falando, numa sociedade de economia mista, né, como o Banco do Brasil, Petrobras, essa lógica social, Matheus, até que você falou no sentido de ajuda, ela fica bem para trás de uma empresa pública, né? Principalmente pelo fato de que as empresas, as sociedades de economia mista, elas são uma evolução, vamos colocar assim, um desenvolvimento de um setor que antes era dominado por uma empresa pública. Então, qual que é a ideia do Estado atuar numa determinada atividade enquanto empresário, né? Você tem, por exemplo, um mercado que às vezes não existe num determinado país, então é um mercado que não tem competidores privados, e aí você tem a presença do Estado para criar esse mercado, desenvolver esse mercado, tá? Ou você tem uma participação do setor privado de forma insuficiente, de forma ineficiente. Aí você tem a participação do Estado enquanto competidor. Tá? Historicamente, essas empresas elas eram feitas com capital 100% estatal, administração 100% estatal e objetivos sociais específicos. Esse fenômeno vem para o Brasil, né? Começa lá fora a partir da década de 30, principalmente, mas vem para o Brasil com mais força na década de 50 e ele se acelera até a década de 80. Né? Então é um período em que muitas estatais são criadas no Brasil, em vários setores. Porém, no Brasil, e aí até para quebrar um pouco um debate que existe há algum tempo, né? Pelo menos vou dar minha opinião e como que a economia de forma geral trata isso, assim, não é porque uma empresa ela é estatal que ela necessariamente vai ser ineficiente. A estrutura de incentivos de uma empresa estatal, ela desfavorece a eficiência econômica, mas você pode ter uma boa administração e conseguir ser eficiente, tá? Mas no Brasil, especificamente, historicamente, as nossas estatais são muito mal administradas, seja mal administradas por erros de administração, seja porque elas ficam na mão dos políticos e atendem interesses políticos, né, e não interesses dos consumidores ou dos cidadãos. Então você tem esse problema no Brasil das estatais serem mal administradas financeiramente e você tem um problema delas serem mal administradas no sentido dos seus objetivos. Consequentemente, a partir da década de 80, com a crise do Estado brasileiro, né, o Estado muito endividado, a inflação absurda, muito sucateado, você começa um processo de privatização das empresas estatais, muitas vezes delegando ela totalmente ao setor privado, né, então elas são totalmente vendidas, e em alguns casos o setor privado ele se torna sócio das empresas. E a partir do momento que ele se torna sócio das empresas, né, você tem uma administração mais voltada para aspectos econômicos e não sociais. Tá? Então, Matheus, amarrando aqui a resposta, as empresas públicas, ou seja, as empresas que têm capital 100% do Estado, elas têm mais esse objetivo social do que as sociedades de economia mista, porque quando você é um investidor, você está querendo retorno sobre o seu capital, você não está querendo resolver um problema do país, né? Então você pega o seu dinheiro e compra ações da Petrobras, compra dívida da Petrobras, compra dívida do Banco do Brasil, compra ações do Banco do Brasil, você quer ter o melhor retorno possível do seu investimento, e não resolver o problema de combustíveis, ou resolver o problema dos juros altos no Brasil. Logo, essas empresas elas não deveriam, né, não devem ser utilizadas para intervir na realidade econômica resolvendo um problema, tá bom? Mas, eventualmente, isso pode acontecer, né? Como aconteceu recentemente com a Petrobras, quando o presidente o presidente Jair Bolsonaro trocou o presidente da companhia porque discordava de algumas políticas da empresa. Isso gerou um problema, né? As ações despencaram, uma série de coisas. Mas, novamente, embora não seja proibido, não é adequado, tá? Além dessa intervenção direta, nós temos também a intervenção indireta, ou seja, a situação em que o Estado ele não vai entrar na atividade econômica,
mas ele vai influenciar a atividade econômica, ou seja, ele vai tentar fazer algum tipo de arranjo normativo, constituir, às vezes, uma agência reguladora para fiscalizar, para incentivar, planejar, modular uma determinada atividade econômica, ok? Então, o Estado, ele tanto pode estar inserido numa atividade econômica, que é a intervenção direta, quanto ele influenciar de forma indireta, tá aí o nome, essa previsão constitucional está no artigo 174, tá? E aí, nesse caso, é uma intervenção mais branda, né? Um Então, direcionamento. Oi. desculpa te interromper. Nada, pode Pegando falar. o seu exemplo aí das estatais, né, que na década de 80 teve um crescimento, né? Em 1990 a gente teve o governo Collor, que com a economista Zélia Cardoso de Mello iniciaram um processo de privatização, né, grande do Estado brasileiro. Eles privatizaram, né, muitas empresas estatais, entre outros serviços. Mas teve uma ocorrência que eu quero te perguntar se isso foi, se a gente pode considerar como uma intervenção indireta, que foi, eu vou falar de uma maneira bem ideológica, mas assim, que foi o sequestro das cadernetas de poupança dos cidadãos brasileiros. Né? Assim que ele tomou posse, no dia seguinte, todo mundo que tinha sua caderneta de poupança ficou com esse dinheiro retido, né, acima de um teto, que nem era tanto, era um valor pequeno, tipo assim, uns 2.000. Quem tinha mais de R$ 2.000 na poupança não poderia mais sacar o seu dinheiro, tinha um tempo. Isso é também uma intervenção indireta do Estado na economia? É sim. A gente vai falar sobre essa intervenção um pouquinho mais à frente, tá? Que posso dar um exemplo a respeito disso. Isso é um tipo de intervenção na economia, né? Nesse caso, é uma intervenção que a gente chama, ela é indireta, né? Porque você usa aparato regulatório para poder fazer essa intervenção, mas ela tem um caráter estabilizador. Então, naquela época, esse plano Collor, ele foi um dos planos que nós chamamos hoje de planos heterodoxos da economia, né? Para tentar resolver o problema da hiperinflação. Então, de fato, uma das coisas que causa a inflação é a quantidade de dinheiro circulando na economia. Então, qual era a ideia? Vamos cortar o dinheiro circulando na economia, né? Vamos entesourar esse dinheiro, consequentemente, os preços vão desacelerar, porque não vai ter papel moeda circulando em busca dos bens. Né? É um raciocínio muito parecido com o que a gente já falou, e você, inclusive, comentou na oportunidade, com o congelamento de preços do plano Sarney, que também foi um dos planos heterodoxos que nós tivemos. Né? Então, naquela época, no caso do Collor, a ideia era você interromper o meio circulante, você reduzir o meio circulante. No caso do Sarney, a ideia por trás daquela medida, a principal medida, tinham outras, né, mas a principal medida do Sarney, assim como do Collor foi esse congelamento dos saques da poupança, no caso do Sarney foi o congelamento de preços, né, que também foi uma intervenção do tipo estabilizador, na tentativa de estabilizar uma crise, né, ambas intervenções foram muito mal sucedidas, né? Geraram um problema ainda maior depois que passou nessa essa loucura, esses anos, meados dos anos 80 até a implementação do real, né? Tem coisas que a gente nem acredita que aconteceram no Brasil, né? Quando a gente olha para trás. Mas são tipos, ambas as intervenções são intervenções indiretas porque elas utilizam um aparato regulatório, um aparato normativo, né? Então, é o Banco Central, às vezes, atuando, é o Tesouro Nacional atuando, entendeu? São também intervenções na economia, mas de um tipo Professor, específico estabilizador. Oi. você pode explicar de novo a sociedade de economia mista? Só para eu me recordar? Tá, eu vou falar de empresa pública e depois sociedade de economia mista. Esse conceito ele não é relevante para a nossa matéria, tá? Só um exemplo da forma de intervenção direta. O principal do que a gente está estudando é vocês saberem diferenciar a intervenção direta da intervenção indireta. Ou seja, na intervenção direta, o Estado ele é empresário, ele atua na atividade econômica diretamente.
Na intervenção indireta, ele vai influenciar a atividade econômica através de um aparato regulatório, através de um aparato normativo, ou seja, através de legislação e de instituições do Estado, ele vai fazer intervenções na economia, tá? Então, isso é o principal para para vocês absorverem dessa parte da matéria. Mas explicando o conceito, as empresas públicas são denominadas assim quando o Estado ele é o dono sozinho de um determinado negócio, de uma determinada empresa. Então, a Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública. Ela é totalmente administrada e de propriedade total também do Estado. Não há sócios privados na Caixa Econômica Federal. O capital, ele é integralmente do Estado, ok? As sociedades de economia mista, como diz o nome, misto, porque existe uma mistura, existe uma diversificação da composição societária. Então, um pedaço da sociedade é do Estado, é do governo, e um pedaço da sociedade é de entes privados, que podem ser outras empresas, particulares, outras instituições privadas, ok? Então, as sociedades de economia mista, elas recebem esse nome porque elas têm uma administração e ou uma composição acionária em que há uma mistura entre capital do governo e capital privado, tá bom? Com ações, cada um, o governo Isso, tem no caso, Show. no caso do capital são as ações, Show. mas também administrativamente ela pode ser de gestão compartilhada, né? Mas é isso aí, beleza? Mas, novamente, isso não é o principal da nossa matéria nesse momento. O principal é diferenciar essas duas formas de intervenção. Tá? E para a gente poder caminhar, pessoal, e dar mais detalhes dessas formas de intervenção, vamos gravar o seguinte: amarelinho aqui, amarelinho lá, laranjinha aqui, laranjinho lá, beleza? Significa que o que está em amarelo diz respeito às formas de intervenção direta, e o que está em laranja significa as formas de intervenção indireta, beleza? Das espécies de intervenção, então eu tenho direta e indireta, mas abaixo delas nós temos distinções. Então, na intervenção direta, nós temos a figura uma espécie de intervenção direta chamada absorção. Como o nome define, na absorção, o Estado ele toma para si toda a atividade. Ele é monopolista naquela atividade. Ele absorve todo aquele mercado e quem vai atuar nesse mercado é a empresa estatal. Tá? Então, o Estado ele atua de maneira monopolista na atividade econômica, certo? Então, nessa forma de intervenção, não há espaço para participação privada. O Estado ele atua de maneira monopolista, ou seja, ele é o único participante, ele é o único, ele é o único participante, ele é o único participante desse mercado. Na forma de intervenção direta chamada participação, o Estado ele vai atuar como um competidor, ok? Então ele atua como um competidor dentro daquele mercado. Vamos pensar, por exemplo, no mercado monopolista. Hoje é difícil ter uma estatal monopolista no Brasil. Deixa eu pensar, vamos pensar aqui na SEDAI, no Rio de Janeiro, em algumas regiões do Rio de Janeiro. A SEDAI é um monopólio, é uma empresa estatal, de posse de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, e ela é monopolista na distribuição de água, por exemplo, em determinadas regiões. Então, a SEDAI ela é uma estatal que atua de maneira monopolista. Tá? No aspecto federal, não me ocorre aqui agora um exemplo fácil para falar para vocês de uma empresa monopolista federal, a não ser em determinados nichos específicos. E no regime de participação, que é o Estado como competidor, nós podemos falar Petrobras, podemos falar de Banco do Brasil, podemos falar de Caixa Econômica, que atuam em setores onde há uma competição privada. Então, o Estado ele não é monopolista naquele mercado, naquele setor. Ele atua em regime de competição, em regime concorrencial com outras empresas. Essas empresas são de propriedade particular. Tá? Então, existem essas duas espécies de intervenção direta. A intervenção direta por absorção, que é quando o Estado toma conta daquela atividade, e a intervenção direta por participação, que é quando o Estado ele compete naquela atividade, ou seja, ele participa daquela atividade. Por outro lado, nós temos como formas de intervenção indireta a espécie de direção,
que é uma intervenção mais forte, mais pesada, ou seja, o Estado ele utiliza o seu aparato regulatório, o seu aparato normativo, para deixar muito pouca margem para a iniciativa privada tomar as suas iniciativas naquele mercado. Então, é um mercado altamente regulado, tá? Ele é direcionado, você tem muitas regras que regem aquele mercado. Por outro lado, ainda na atividade, perdão, na intervenção indireta, nós temos a forma de intervenção chamada de indução, que é uma maneira mais branda de você intervir na atividade econômica, ou seja, você vai conceder benefícios fiscais, você vai colocar regras mais favoráveis, você vai, às vezes, impor determinadas alíquotas de imposto para você desincentivar uma determinada atividade, vai oferecer crédito subsidiado, tá? Então você tem maneiras mais sutis de fazer essa intervenção na atividade econômica. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é uma empresa estatal, num regime, por exemplo, de participação, operacionalizar uma intervenção indireta. Então, por exemplo, você pode ter a Caixa Econômica Federal oferecendo linhas subsidiadas para um determinado setor, para um determinado enquadramento. Tá? Então você pode ter uma mistura dessas formas de intervenção, ou seja, uma empresa pública que está atuando na intervenção direta da atividade, ela pode ser um braço do Estado para executar uma política de intervenção indireta, tá? Então essa mistura ela pode acontecer. Ok, pessoal? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Boa. Tô achando até que a nossa aula tá andando bem, bem rápido. Acho que a gente deve conseguir finalizar relativamente mais cedo do que foi na outra turma. E aí, pessoal, quando a gente fala desse aspecto da intervenção do Estado, né? Quando a gente fala que o Estado vai fazer, vai executar, etc., isso tudo tem um custo, né? Então a máquina estatal tem um custo, você financiar determinadas atividades econômicas pelo Estado, isso tem um custo. Então imagina você constituir um banco, né, estatal, a quantidade de capital que isso demanda. Você tem que contratar pessoas, tem que comprar prédios, maquinário, você tem que ter o dinheiro, né, o capital para injetar nessa instituição, para capitalizar esse banco, para ele iniciar algumas operações. Imagina, por outro lado, o próprio Banco Central, que atua de maneira indireta na economia. Imagina que você tem que ter, novamente, pessoal, material de escritório, prédio, tecnologia, etc. Então, toda atuação do Estado, toda atividade do Estado, ela gera determinados custos e, eventualmente, pode gerar receitas. Mas, uma vez que o Estado ele vem no desenvolvimento posterior à atividade comercial da sociedade, que o Estado, a princípio, ele não é gerador de riqueza, né? Mas ele toma a riqueza da população para subsistir. Isso tem um custo, né? Essa atividade financeira do Estado, ela tem um custo. Então, existe um custo para você executar essas políticas de Estado que deve ser compensado de alguma maneira. E aí nós entramos nesse aspecto da atividade financeira do Estado, que é a forma como o Estado gasta e arrecada dinheiro na sociedade. E essa arrecadação nem sempre ela vai ser tributária, porque quando a gente está falando dessa atividade financeira do Estado, a gente está pensando no dinheiro que entra no caixa do Estado e do dinheiro que sai do caixa do Estado. Para o dinheiro entrar no caixa do Estado, tem duas maneiras disso acontecer. A maneira mais clássica é a tributação, ou seja, o Estado precisa de dinheiro, logo ele vai tributar os cidadãos, ou seja, ele vai colocar impostos, taxas e outros tipos tributários para gerar receitas para o Estado, ou seja, dinheiro para que esse Estado possa executar as suas atividades. Nem sempre esse dinheiro ele é suficiente, nem sempre esse dinheiro é o bastante para o Estado executar as políticas que ele entende como adequadas. E aí, nesse caso, o Estado ele precisa se financiar de uma outra forma. Então, além do aspecto tributário, o Estado também tem como fonte de receitas a dívida pública. Então, o Estado ele vai ao mercado e ele emite um título de dívida, pega dinheiro emprestado com agentes particulares e, em contrapartida, depois de um tempo, ele devolve esse dinheiro junto de juros.
Tá? Então, existem duas maneiras do Estado trazer esse dinheiro para o caixa, basicamente. A primeira delas, e mais clássica, é a tributação, e mais clássica, porque isso começou, nem sei precisar quando, provavelmente quando as pessoas precisaram de proteção física, elas começaram a pagar um exército particular, e posteriormente isso se tornou, eventualmente, um Estado, né? Então, essa é a maneira mais clássica de você ir até a população e recolher uma parte da renda, uma parte do patrimônio para sustentar esse Estado. Só que, como eu falei, isso nem sempre é suficiente. Às vezes o Estado ele tem que realizar desembolsos num determinado momento que a tributação não dá conta. E, do ponto de vista econômico, existe um nível adequado de tributação. Porque toda vez que você coloca um tributo, coloca um imposto na sociedade, você está gerando uma ineficiência naquela atividade econômica que foi tributada. Você está gerando um empobrecimento da população no momento em que aquela renda é retirada. E isso tem não só implicações econômicas, como sociais, políticas, né? Imagina, em plena pandemia, se existe a ideia de aumentar a tributação em 10% de tudo, porque o governo está sem dinheiro pelos gastos que ele está executando. Isso ia gerar uma revolução, né? Ninguém ia aceitar aumentar a contribuição realizada via impostos, que não é contribuição, porque é compulsório, né? Ninguém ia aceitar pagar mais 10% de impostos nesse momento que a gente está passando. Então, por conta disso, por essa impossibilidade, às vezes prática, ou por motivos políticos e sociais do Estado se financiar apenas por tributação, ele começa também a fazer dívida. Então, tanto a receita tributária quanto a receita de dívida pública são maneiras de financiamento da atividade estatal. E, por outro lado, o Estado ele não só arrecada, mas ele gasta também dinheiro. E esse desembolso do Estado ele pode ser feito de diversas maneiras, mas qualquer que seja a maneira pela qual esse desembolso é feito, é adequado, é recomendável que isso seja controlado, que isso tenha algum tipo de previsão pública debatida na sociedade. E aí nós temos como instrumento para consolidar essas saídas de recurso, mas também a entrada de dinheiro, o orçamento público. Tá? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, sobre essa atividade financeira do Estado e sobre a maneira pela qual nós coordenamos e gerenciamos essa atividade financeira. Tá? Então, pessoal, para a gente poder prosseguir, a atividade financeira do Estado diz respeito aos ingressos de recursos e saídas de recursos do caixa do Estado. Ok? A atividade financeira do Estado diz respeito à entrada de recursos e saída de recursos do caixa do Estado. E do ponto de vista econômico, que mais nos interessa, existem três funções para essa atividade financeira. Ou seja, as políticas de ingresso e saída de recursos do caixa do Estado, quando elas estão visando o aspecto econômico, elas vão ter três abordagens, três funções diferentes. Uma dessas funções é qualificada de alocativa. A função alocativa é quando o Estado ele recolhe ou gasta dinheiro para gerar uma maior eficiência econômica na produção de bens e serviços. Então, a função alocativa pode ser entendida quando o Estado constitui uma empresa estatal, quando o Estado vai ao mercado contratar obras, por exemplo, quando o Estado vai ao mercado comprar produtos de maneira intencional para fomentar determinado mercado, ok? Então essa é a chamada atividade alocativa. É o Estado intervir de fato na economia, realizando operações de arrecadação ou gasto de dinheiro do Estado para fomentar justamente um determinado mercado, fomentar determinada economia. Tá? Por exemplo, a atuação do Estado numa empresa estatal, como nós falamos, auxílio emergencial, ainda não, Matheus, eu vou falar do auxílio emergencial. Tá? Mas vou dar um exemplo da empresa estatal. Okay? A empresa estatal ela é uma função, ela expressa uma função alocativa do Estado. O Estado está gastando dinheiro para atuar num determinado mercado. Ok? Então, a empresa estatal é a personificação, vamos colocar assim, da função alocativa. Então, você
começa a fazer o Estado atuar num determinado mercado de maneira proposital para que você tenha algum efeito sobre esse mercado. O auxílio emergencial, Matheus, ele estaria entre uma função distributiva e estabilizadora. A função distributiva, ela acontece quando o Estado ele intervém na realidade econômica para gerar uma maior igualdade entre os seus cidadãos. Normalmente, essa igualdade ela está atrelada à igualdade de renda, tá? Então, a função distributiva ela tem a ver com a imposição, por exemplo, de um imposto de renda e um gasto através do Bolsa Família, ok? Então, quando você tributa os mais ricos de uma maneira mais forte e pega uma parte desse dinheiro e distribui para pessoas mais pobres através de um Bolsa Família, por exemplo, é o Estado atuando numa função distributiva. Ou seja, lembrem-se que essa função do Estado, essas funções do Estado, elas têm a ver com arrecadação e gasto, ok? Então, no aspecto distributivo, nós estamos arrecadando dos mais ricos e gastando dinheiro, transferindo renda para os mais pobres, tá? Então, ao fazer isso, tanto a arrecadação dos mais ricos quanto a distribuição do recurso para os mais pobres, isso é uma atuação com o caráter distributivo, uma função distributiva da atividade financeira do Estado. O auxílio emergencial ele está melhor caracterizado, Matheus, numa função estabilizadora, tá? Porque o auxílio emergencial ele não tem por objetivo reduzir as desigualdades nesse momento. O objetivo do auxílio emergencial é impedir uma crise social. Então, o auxílio emergencial ele tem como objetivo impedir uma crise, por exemplo, no aspecto da fome, ok? Então, a ideia do auxílio emergencial é você segurar a renda de uma determinada parcela da população no momento de crise econômica. E a função estabilizadora, ela tem muito a ver justamente com essa atuação em ambientes de crise. Quando o Estado ele tenta prevenir ou corrigir uma determinada crise econômica, ele está atuando nessa função estabilizadora, ok? Então, a função estabilizadora ela se dá quando o Estado intervém arrecadando ou gastando, ou ambas as coisas, no sentido de prevenir ou corrigir uma determinada crise econômica que se instalou no país, tá? Beleza, pessoal? Até aqui essas três. Matheus, deu para entender? O restante das pessoas conseguiu entender a distinção entre essas atividades do Estado? Para mim tá bem tranquilo, pessoal. Beleza. Acho que meu fone direito parou. Podemos prosseguir, pessoal? Então vou seguir. Ninguém falou nada. Vou continuar. Como nós falamos um pouco antes, é tanto esse gasto quanto a arrecadação, existe um instrumento para a gente gerenciar isso, tá? Esse instrumento que vai definir, que vai coordenar, que vai fazer a manutenção dessas funções financeiras do Estado é chamado de orçamento público. Então, o orçamento público ele é um instrumento através do qual o governo, e eu coloquei governo federal para facilitar o entendimento, porque é o que a gente mais ouve falar, mas na verdade existe orçamento municipal, orçamento estadual, tá? E o orçamento federal. Você tem o instrumento do orçamento público como forma de planejar a utilização do recurso arrecadado com as receitas do Estado. E, além disso, esse mesmo orçamento, ele deve também estimar as receitas que serão arrecadadas. Então, para desenvolver a atividade financeira do Estado, ou seja, para arrecadar e gastar dinheiro, não basta que o político, os nossos legisladores, os nossos membros do Poder Executivo, né, prefeitos, governadores e o presidente, eles queiram fazer algum dispêndio público ou queiram arrecadar dinheiro para o caixa do Estado, ou mesmo precisem fazer isso. Isso deve ter uma previsão orçamentária, porque o orçamento
é o instrumento através do qual nós coordenamos essas entradas e saídas de recurso do caixa das instituições, perdão, do caixa do Estado, nas suas mais diversas os seus mais diversos entes. Tá? Então, o orçamento público ele é um instrumento para planejar e executar a arrecadação e também o gasto que o Estado realiza para a execução das suas atividades. Esse orçamento público, quando nós falamos orçamento, nós normalmente estamos nos referindo a um tipo de orçamento que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A Lei Orçamentária Anual é a peça orçamentária mais conhecida que nós temos, tá? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, é a peça orçamentária mais conhecida que nós temos, porém, não é a única, porque as peças orçamentárias que nós temos no Brasil são 3. A primeira delas tem um prazo mais dilatado e serve como um guia para a realização das outras peças, é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. O PPA ele tem uma duração de 4 anos e esse PPA ele vai intercalar governos, né? Então, por exemplo, o governo Bolsonaro ele não criou um PPA novo, ele pegou um PPA que já existia do governo Temer, tá? Que se encerra esse ano, e ele vai promulgar um novo PPA que vai chegar para o próximo governo. Se o governo se reeleger, bom para ele que vai ter um PPA que ele mesmo propôs. Mas se houver troca de governo, o governo que entrar vai receber um PPA aprovado no exercício anterior. Isso é feito de maneira proposital para que haja uma continuidade das políticas públicas, tá? E esse PPA, ele estabelece as diretrizes gerais das outras peças orçamentárias. Depois do PPA, nós temos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também tem uma duração anual e ela, embasada no PPA, vai direcionar de maneira mais específica a criação da Lei Orçamentária Anual. É a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que vai definir de maneira mais detalhada as arrecadações e os gastos do Estado. Nós temos visto recentemente uma discussão muito grande sobre a Lei Orçamentária Anual, que foi aprovada no mês passado, a LOA. Ela foi aprovada bem atrasada, né, por conta do problema da pandemia, isso atrasou os trabalhos legislativos, então nós entramos o ano sem o orçamento aprovado, isso não é adequado, né, mas acabou havendo essa tolerância por conta do que a gente está vivenciando. E a LOA, essa Lei Orçamentária Anual, ela foi aprovada no Congresso em determinados parâmetros que são considerados inexequíveis, ou seja, essa lei orçamentária anual, ela não reflete a realidade. O detalhamento dos gastos e das receitas não reflete a realidade do país. Então, está havendo um debate específico dizendo que essa lei orçamentária que foi aprovada, que foi a LOA para o ano de 2021, ela está subestimando as despesas do Estado. Então, vai ser necessário haver um reparo a essa lei orçamentária anual, uma vez que o Estado não pode gastar, ele não pode agir financeiramente, seja para arrecadação, seja para dispêndio, sem a previsão orçamentária. Então, se o Estado precisa arrecadar mais, se o Estado precisa gastar mais, ele precisa de previsão orçamentária, ele precisa que isso esteja expresso na lei. Tá? Então, nós temos observado recentemente uma grande discussão sobre a Lei Orçamentária Anual, sobre a LOA. Tá? E essas peças orçamentárias, ou seja, a disciplina... vamos lá. Essas peças orçamentárias que disciplinam o gasto público e a arrecadação pública devem atender a determinados princípios, que são chamados de princípios orçamentários. O primeiro desses princípios é o princípio da unidade, ou seja, cada esfera de governo deve ter apenas um orçamento, ou seja, você não pode ter o governo federal executando múltiplos orçamentos, ou você não pode ter um orçamento que tenha várias políticas orçamentárias dentro dele.
né? Então, isso tem que haver uma coesão interna dentro da peça aprovada, e essa peça ela vai consolidar tudo que o governo vai fazer. Esse princípio é o princípio da universalidade, ou seja, cada esfera de governo tem uma única peça orçamentária, certo? Que nesse caso é o princípio da unidade, e cada peça orçamentária ela vai especificar todos os gastos e toda a arrecadação do Estado. Então, a lei orçamentária anual, ela deve incorporar todas as receitas e todas as despesas que serão executadas ao longo do ano, tá? E quando eu falo ao longo do ano, é porque cada peça orçamentária também, ela deve ter um marco temporal, que normalmente é um ano. O PPA, o Plano Plurianual, tem 4 anos de duração, certo? Mas, de maneira geral, a LDO e a LOA têm a duração de 1 ano. O importante é que o orçamento tenha essa definição temporal. Então, você não pode aprovar um orçamento, ou propor um orçamento em que não haja início e fim para aquelas previsões que estão sendo colocadas no orçamento. Então, você vai arrecadar X e gastar Y, ok. Mas em qual período? Isso precisa estar determinado e normalmente esse período é o período de 1 ano, tá? Um outro aspecto do orçamento, ou seja, um outro aspecto da atividade financeira do Estado que é gerenciada através do orçamento é o princípio da legalidade. A peça orçamentária, ela é lei, ou seja, desrespeitar a execução de despesas ou desrespeitar a arrecadação do Estado, isso é um crime, porque você está infringindo a lei e pode ser responsabilizado por conta dessa sua atitude. Tanto que esse orçamento que foi aprovado pelo Congresso ainda não foi sancionado pelo presidente, porque existe um temor por parte da equipe do presidente, do Ministério da Economia, que sancionando um projeto que já se sabe não ser real, né, não está amparado de maneira adequada, o presidente acabe cometendo um crime contra a lei orçamentária, um crime de responsabilidade, e aí ele pode ser, inclusive, vítima de um processo de impeachment, como foi com a presidente Dilma Rousseff. O que fundamentou o processo de impeachment da presidente Dilma foi um desrespeito, nesse caso continuado, a regras orçamentárias. Ou seja, no caso do impeachment, o que fundamentou o pedido jurídico foi a argumentação de que houve uma série de desrespeitos ao orçamento que havia sido aprovado. Então, as despesas não foram executadas da maneira correta e as receitas também não foram realizadas da maneira como estava aprovado no orçamento, isso referente ao ano de 2015. Tá? Então, o princípio da legalidade diz que a coordenação da atividade financeira do Estado realizada pelo orçamento, isso é lei. Tá? Então, você não pode desrespeitar o orçamento público ou você acaba sendo punido por conta disso. Um presidente ele pode ser afastado, um governador pode ser afastado, um prefeito pode ser afastado, um funcionário público pode ser responsabilizado financeiramente pela sua conduta diversa do que estava consolidado na lei. Tá? Então, existe uma série de punições para o fato de alguém desrespeitar uma peça orçamentária. Além disso, um outro princípio orçamentário é o princípio da exclusividade, ou seja, a lei orçamentária ela é uma lei, ela é promulgada, ela é sancionada pelo presidente, tá? Então, ela tem todo um processo legislativo específico. Essa lei ela só pode tratar de aspectos orçamentários. Isso é engraçado porque no Brasil, na década de 90, e aí a Flávia até acho que caiu a conexão, não sei, apareceu para mim que saindo, mas ela com certeza lembraria disso. Na década de 90, a gente teve um escândalo dos anões do orçamento. O que era isso? Era um conjunto de deputados que, durante a tramitação das peças orçamentárias, eles incluíam lá no finalzinho da lei algumas questões que não tinham nada a ver com questões orçamentárias, né? E muitas vezes para atender assim, interesses escusos, né? Então, esses anões do orçamento, eles participavam do processo de desenvolvimento legislativo do orçamento, mas eles incluíam na peça orçamentária algumas coisas que não tinham nada a ver com questões orçamentárias. E aí teve um escândalo em relação a isso, alguns foram cassados, processados, né?
Esse foi o escândalo dos anões do orçamento que aconteceu aqui no Brasil, e a partir dali a gente teve como obrigatoriedade da peça orçamentária falar somente sobre questões de orçamento. Você não pode incluir penduricalhos na lei orçamentária, né? O que parece óbvio, né? Mas no Brasil até o que parece óbvio nem sempre é, né? Nem sempre é respeitado. Então, a lei orçamentária ela só deve tratar de questões relativas à arrecadação e gasto do Estado. Além disso, a peça orçamentária ela tem que discriminar de maneira detalhada, a lei é desse tamanho, ela tem que discriminar de maneira detalhada qual é o gasto. Ah, vai ser 100 bilhões para educação. Pronto. Não, não é assim. Quanto que vai para custeio de pessoal? Quanto que vai para comprar material? Quanto que vai para realizar o Enem? Quanto que vai para comprar papel? Isso tudo é detalhado dentro da peça orçamentária. Então, você tem uma previsão discriminada dos gastos que serão realizados, da mesma forma como as receitas que serão absorvidas. Então, quanto que você vai obter de receita tributária? Quanto em cada imposto? Ah, o imposto de renda vai dar não sei quantos bilhões, 500 bilhões, 200 bilhões? Enfim, isso tem que estar consolidado na lei orçamentária também de maneira detalhada, tá? Um outro princípio é o princípio da publicidade, ou seja, o orçamento ele deve ser dado publicidade por ser uma lei. Então, isso tem que ser discutido de maneira ampla com a sociedade. Então, todo o processo, todo o trâmite legislativo do orçamento ele tem que ser público. Ao ser promulgado o orçamento, isso tem que estar disponível para consulta popular, isso tem que estar de fácil acesso para a população, da mesma forma que uma lei tem o seu... E os atos administrativos, não sei se vocês já estudaram isso, né? Mas a eles também tem que ser dada publicidade, porque é de interesse coletivo, é de interesse de cada cidadão. Além disso, pessoal, os últimos dois princípios, deve haver um equilíbrio dentro do orçamento, né? As receitas e as despesas devem estar balanceadas, porque nenhum Estado ele sobrevive no longo prazo se ele reiteradas vezes gastar mais do que ele arrecada, né? Então essa falta de caixa, sendo compensado cada vez mais por dívida pública, isso gera mais juros, etc., gera uma situação insustentável. Então o orçamento ele deve buscar um equilíbrio entre receitas e despesas. Não pode haver uma diferença tão grande entre a arrecadação e o Estado e o gasto do Estado, ok? E por fim, esse princípio é mais uma adequação, então é adequado que as receitas tributárias, as receitas orçamentárias, elas não estejam diretamente vinculadas a um gasto, ou seja, é desejável que haja uma certa liberalidade, um certo espaço de manobra para que o gestor público ele tome decisões em relação ao dinheiro que está sendo arrecadado, tá? Então, não é interessante, não é adequado que você crie uma receita vinculando ela a uma despesa, tá? Então, de maneira geral, as receitas elas são desvinculadas das despesas. Por isso que quando você fala assim, eu estou pagando IPVA e a rua está uma porcaria, as estradas estão uma porcaria, porque esse dinheiro não está vinculado, na verdade, às estradas, né? O fato gerador do IPVA tem a ver com questão veicular, você ser proprietário, você realizar, você ser proprietário, né? Esse é o fato gerador do IPVA. Mas o dinheiro que vem do IPVA, ele não vai ser revertido para benefício dos motoristas, tá? Então, isso é uma arrecadação do Estado, que você tem como fato gerador a propriedade, então ele é um imposto sobre patrimônio, né? Se você ser dono de um carro, você já está sujeito à incidência do IPVA, e esse dinheiro ele vai entrar para o caixa do Estado livre, ele não necessariamente vai ser utilizado para estradas. E, de forma geral, é bom que seja assim, porque se você vincula cada receita a uma despesa, você perde essa capacidade de gerenciar o caixa do Estado, gerenciar o gasto público, né? Porque às vezes não vai ser interessante. Vamos supor que as estradas já estejam maravilhosas, isso está muito longe de acontecer, é óbvio. Mas vamos supor que isso acontecesse e que a gente continuasse a arrecadar dinheiro de PVA. Esse dinheiro vai ficar parado, não é interessante que isso aconteça, tá, pessoal? Então também a não vinculação é um princípio orçamentário, tá? E para a gente finalizar, só relembrando, o orçamento público é o instrumento através do qual nós gerenciamos, nós acompanhamos, nós disciplinamos a atividade financeira do Estado, ok? Pessoal, queria saber, na turma da manhã, a gente teria até mais tempo, a aula da turma da manhã acho que não rendeu tanto, porque está faltando bastante tempo para a gente acabar a nossa aula.
Porém, eu quero deixar, pelo menos nesse bimestre, todas as turmas no mesmo ritmo. E isso veio acontecendo naturalmente ao longo das últimas aulas. Hoje foi a primeira aula que sobrou tempo para a gente falar de outras coisas, porém, como nós teremos a nossa A1 dia 28, semana que vem vai ter a revisão, acho que a gente pode parar por aqui, até para que a gente tenha, como eu falei, uma aplicação uniforme da prova, pelo menos nessa nossa A1, tá? E aí eu queria saber de vocês se há alguma dúvida desse conteúdo que nós falamos hoje, lembrando que ele vai ser revisado, óbvio, de uma maneira muito mais rápida, né, na nossa próxima aula. Mas dentro do que foi falado, como deu para entender, vocês assimilaram bem o que foi passado, essa questão de orçamento, atividade financeira, agora ocorre a vocês alguma dúvida dentro do que foi falado? Professor, Oi, Aline. fiquei só com a dúvida na lei de diretrizes orçamentárias, a diferença dela para a LOA, ela é mais específica? Ao contrário, ela é menos específica. A LDO, ela vai estabelecer parâmetros para criação da LOA, tá? A LOA, ela é bastante específica. Ela discrimina tintim por tintim, de forma detalhada, os gastos do Estado, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É porque, de maneira geral, tô querendo ver. É como se fosse uma escadinha? Isso, é uma escadinha, de fato é uma escadinha. Tá? PPA, LDO e LOA? PPA, LDO e LOA, exatamente. A LDO, ela é uma. Deixa eu ver se eu consigo pegar a LDO de 2020 aqui. Peraí. Deixa eu botar a LDO aqui no chat de 2020, tá? Então, essa LDO que foi aprovada no ano de 2020 para posteriormente a criação e posteriormente a criação da LOA, né? Para o trâmite da LOA. Quando você vê a LDO, ela tem uma série de dispositivos instruindo de que maneira a LOA será criada, tá? Quando você pega a LOA ela é uma lei cujo texto ele é grande, não é uma lei pequena, porém, a maior parte da LOA são os anexos que tratam da discriminação das despesas e das receitas. Tá? Então, quando você pega a LOA, se você pegar o corpo de texto dela, você vai ver que ela é relativamente pequena. Mas quando você vai para os anexos da LOA, você verifica que ela, na verdade, é muito... Ó, quer ver? Deixa eu ilustrar para vocês aqui. Eu coloquei para vocês a LDO, tá? Agora eu vou colocar aqui a LOA. Então, acima enviei a LDO de 2020. Abaixo a LOA 2020. Aí embaixo tem a LOA. E para vocês entenderem como funciona um orçamento na prática, coloquei para vocês aqui os anexos da LOA. Deixa eu ver se estão todos aqui. Não sei se estão todos os anexos aqui, não. Mas só para vocês terem uma dimensão maior. Vocês estão conseguindo ver aí? Está conseguindo ver ele? Deu uma olhada? Estou vendo sim, tá ficando claro. E aí, ó, só para vocês verem
esse anexo que eu coloquei aí, ele tem 26 páginas, eu acho, né? Aí você tem uma outra parte da LOA. Essa outra parte da LOA tem que discrimina, acho que as receitas, tem 499 páginas. Tem uma outra parte da LOA, que é esse volume 2, demorando tanto para abrir, deve ter umas 1.500 páginas. Esse é outro. 373 páginas de respeito à consolidação dos programas de governo. Então, eu estou colocando só como forma de interesse aqui para vocês, para demonstrar essa diferença. A LDO ela vai dar diretrizes gerais. A LOA é o próprio orçamento. Então, dentro da LOA, você tem essa discriminação detalhada de todas as arrecadações, todas as receitas, todas as despesas do Estado. Entendeu? A LOA, propriamente, ela tem um aspecto muito contábil, né? Você tem os códigos de receita, os códigos de despesa, os valores para cada código que são estimados, né? Então, tudo isso, vamos lembrar do princípio da discriminação, tudo isso está consolidado dentro da LOA, tá? Deu para ter uma dimensão aí, Aline, que você chegou a ver os anexos? Dando uma olhada aqui. A LOA seria a prática, no caso? Isso. A LOA é o próprio orçamento, né? A LDO são as diretrizes, o que vai guiar a criação desse orçamento. A LOA, por sua vez, é o próprio orçamento. Entendi. Tá? Beleza? Deu para ter essa dimensão, essa diferença? Beleza. Pessoal, vocês têm alguma dúvida adicional, algo que não tenha? Foi uma excelente pergunta, tá, Aline? Foi bom até para a gente colocar. Eu vou até fazer isso da próxima vez, eu vou colocar esses links para ilustrar nas próximas turmas. É interessante você ter perguntado. Talvez as pessoas que anteriormente tenham ficado um pouco não conseguindo distinguir mentalmente, né, uma da outra, né? Porque de fato pode parecer a mesma coisa, até pela duração que elas têm. Pessoal, então, se não houver dúvidas, eu vou encerrar a aula, tá? O conteúdo que nós vamos estudar para aqui, ok? Na aula que vem nós faremos uma revisão. Na aula que vem a gente vai também fazer exercícios para treinar para a nossa matéria, beleza? Eu já tirei aqui a lista de presença de vocês, então da minha parte, vocês estão livres. Desejo novamente uma boa noite aí, muita saúde para vocês, tomem cuidado ao longo da semana, tá? Para todo mundo permanecer bem. Beleza? Amém. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.